Recife virou uma cidade proibida? Não proibida por muros, cancelas ou leis explícitas, mas por algo muito mais silencioso e eficaz: o medo, a exclusão e a dificuldade crescente de permanecer. Uma cidade onde ninguém diz não entre, mas onde cada vez mais pessoas sentem que não conseguem ficar. Quando uma capital começa a perder moradores sem anunciar isso oficialmente, algo profundo entra em colapso. Não se trata apenas de violência, enchentes ou decadência urbana isoladamente, mas de um sistema que transforma o direito à cidade em privilégio restrito. Quem vive em Recife percebe que certos lugares deixaram de ser para todos, que alguns horários se tornaram inviáveis e que a cidade parece ter encolhido no cotidiano. Quem observa de fora talvez esteja vendo os sinais de um processo urbano que se repete em outras metrópoles brasileiras. É isso que este vídeo se propõe a analisar, não para buscar culpados fáceis ou repetir números sem contexto, mas para entender como Recife passou a funcionar como uma cidade que filtra quem pode ocupar seus espaços e quem é empurrado para fora deles. Se esse tipo de análise faz sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe até o fim. Uma cidade proibida não é aquela que fecha suas portas, mas aquela que se torna hostil, inacessível ou impraticável para parte da população. Em Recife, essa proibição não é declarada, mas sentida nas escolhas forçadas e nos caminhos evitados diariamente. Entre 2010 e 2022, a capital pernambucana perdeu cerca de 48 mil habitantes, uma redução aproximada de 7% da população. Foi a primeira queda populacional registrada desde o final do século XIX, um dado que vai além da simples migração. A saída de moradores não ocorre por acaso. Ela revela uma dificuldade crescente da cidade em garantir condições mínimas de permanência, estabilidade e previsibilidade para quem tenta construir uma vida dentro de seus limites urbanos. Nesse contexto, a pergunta deixa de ser para onde as pessoas estão indo e passa a ser por que ficar deixou de ser viável. Essa inversão muda completamente a leitura do problema urbano. Um dos fatores centrais dessa transformação é o medo. Recife figura entre as cidades com maiores índices de violência do mundo, com taxas próximas a 40 homicídios por 100 mil habitantes, um número que molda comportamentos e redefine o uso do espaço urbano. O medo funciona como uma censura informal. Não há leis que proíbam a circulação, mas há o receio constante que impõe limites invisíveis, restringindo horários, trajetos e a própria vivência da cidade. A geografia também atua como barreira. Cerca de 44% do território recifense está em áreas de alto risco de alagamento, com altitude média em torno de 4 metros acima do nível do mar. Nessas condições, morar se torna um exercício de resistência. Ruas intransitáveis, prejuízos frequentes e interrupções constantes da rotina fazem com que permanecer deixe de ser uma escolha e passe a ser um esforço contínuo. A cidade passa a se reorganizar não por planejamento, mas por exclusão prática. Áreas mais seguras se tornam inacessíveis para muitos, enquanto regiões vulneráveis concentram quem não tem alternativa. Esse processo fica especialmente visível no centro do Recife. Durante o dia, ele ainda funciona como espaço de trabalho e passagem. À noite, esvazia-se quase por completo, revelando a perda de sua função como lugar de vida cotidiana. O centro não foi oficialmente interditado, mas deixou de ser habitável. Prédios vazios, comércios fechados e ruas desertas compõem um cenário em que a presença humana se torna exceção fora do horário comercial. Ao mesmo tempo, a cidade registrou aproximadamente 1.400 pessoas em situação de rua em 2019, muitas concentradas justamente nas áreas centrais. A coexistência entre imóveis abandonados e extrema vulnerabilidade expõe uma contradição estrutural. O centro passa a existir como um território ambíguo, não pertence plenamente aos que poderiam habitá-lo, nem acolhe dignamente aqueles empurrados para suas calçadas.
A proibição, portanto, não é explícita. Ela se manifesta na impossibilidade prática de viver com segurança, dignidade e continuidade. Quando permanecer exige esforço excessivo, a cidade deixa de ser um direito. Recife não virou uma cidade proibida por decreto, mas pela acumulação de barreiras físicas, sociais e simbólicas que restringem o uso pleno do espaço urbano. A pergunta inicial deixa de ser provocação e se torna diagnóstico. Recife virou uma cidade proibida não porque impede a entrada, mas porque dificulta a permanência. E quando ficar se torna inviável, sair passa a ser a única escolha. Se Recife passou a funcionar como uma cidade proibida, a pergunta seguinte não é apenas lógica, mas necessária. Proibida para quem? A exclusão urbana não acontece de forma abstrata nem atinge todos da mesma maneira. Ela se estrutura a partir de renda, território, acesso a serviços e capacidade de adaptação às regras não escritas que passaram a organizar a vida urbana. Para os grupos de maior renda, a cidade ainda oferece formas de proteção e previsibilidade. Condomínios fechados, bairros valorizados, serviços privados e transporte individual constroem uma experiência urbana relativamente segura, muitas vezes isolada dos conflitos, riscos e precariedades que definem o cotidiano da maioria da população. Para quem depende do transporte público, do espaço público e da circulação diária, a cidade impõe limites claros. Deslocamentos longos, áreas evitadas por medo e horários restritos reduzem drasticamente o uso efetivo da cidade, tornando a experiência urbana mais cansativa, insegura e limitada. Dessa forma, Recife passa a operar em dois ritmos distintos. Um Recife protegido, previsível e relativamente estável para quem pode pagar por isolamento, e outro Recife exposto, marcado pela incerteza, pela improvisação e pela convivência constante com o risco. Essa divisão não é apenas social, mas profundamente espacial. Investimentos públicos, infraestrutura urbana e presença do Estado se concentram em determinadas áreas, enquanto outros territórios permanecem vulneráveis, com serviços precários e maior exposição à violência e aos impactos ambientais recorrentes. O resultado desse processo é a fragmentação do tecido urbano. A cidade deixa de funcionar como um espaço compartilhado e se transforma em um conjunto de territórios desconectados, onde circular livremente passa a ser um privilégio e não uma condição básica da vida urbana. O centro do Recife sintetiza essa lógica de maneira emblemática. Em vez de ser um espaço de encontro, convivência e diversidade social, ele se converte em um território funcional durante o dia, voltado ao trabalho e à passagem, e praticamente interditado à vida urbana durante a noite. Essa transformação não ocorre por acaso, nem apenas por escolhas individuais. Ao não garantir moradia, segurança e infraestrutura adequadas, a cidade aceita a perda da função residencial do centro e normaliza sua condição de espaço de uso temporário, não de pertencimento. Paralelamente, a presença crescente de pessoas em situação de rua evidencia o fracasso das políticas de inclusão. A cidade convive com a exclusão extrema como parte do cenário urbano, sem conseguir integrar essas pessoas ao espaço formal da vida social, econômica e institucional. Nesse contexto, a saída de moradores não deve ser interpretada apenas como migração voluntária. Ela representa uma resposta racional a um ambiente urbano que deixou de oferecer perspectivas de estabilidade, previsibilidade e pertencimento para amplos setores da população. Recife, assim, não perde apenas habitantes. Perde diversidade social, perde vitalidade urbana e perde a possibilidade de convivência cotidiana entre diferentes realidades no mesmo espaço, um elemento essencial para que uma cidade funcione como comunidade. Quando grupos sociais deixam de se encontrar nos mesmos espaços, os laços comunitários se enfraquecem. O medo se consolida, a desconfiança cresce e a ideia de cidade como projeto coletivo começa a se dissolver,
sendo substituída por estratégias individuais de sobrevivência. Nesse ponto, o debate urbano deixa de ser apenas técnico e passa a ser profundamente político. Decidir onde investir, quem proteger e quais áreas abandonar significa definir, na prática, quem tem direito pleno à cidade e quem será empurrado para suas margens. Recife ainda não é uma cidade oficialmente proibida, mas opera cada vez mais sob uma lógica seletiva. A permanência se transforma em privilégio, enquanto o direito à cidade deixa de ser universal e passa a depender de condições econômicas, sociais e territoriais específicas. E a reflexão final se volta para você que acompanha este vídeo. A cidade em que você vive também começou a impor limites invisíveis sobre quem pode permanecer nela? Você já sentiu que certos espaços deixaram de ser para todos? Compartilhe sua experiência nos comentários e acompanhe o canal para que possamos continuar analisando juntos por que tantas cidades estão se tornando proibidas sem nunca declarar isso em voz alta.